Meu mano só pensa comigo que você é um garoto do ensino médio que vive uma vida tranquila, mas só que acaba sendo bem solitário e nunca pegou ninguém, nenhuma casquinha, até ele e sua turma ser levado para outro mundo. E bom, ele acaba recebendo as piores habilidades, após reclamar tanto que não consegue escolher uma de tão ruim que todas são. O deus desse mundo acabou ficando com dó do garoto e deu todas elas. O anime vai contar a história de um garoto solitário tentando viver sozinho o mundo Isekai. E bom, peço humildemente para que se inscreva no canal para estar tendo mais vídeos e a continuação desse anime. E bom, aproveite bem. O anime começa com o garoto observando um grupo de goblins devorando um pedaço de carne, pisando em face um pedaço de galho. Todos eles viram para trás e notam que tem uma pessoa seguindo. Saindo correndo atrás do mesmo, ele também sai para que não seja capturado. Dando um pulo de outro mundo, os goblins acabam sendo idiotas e caem na armadilha feita pelo garoto. Logo o sol nasce, ele fica bem feliz por ter conseguido fazer essa armadilha funcionar e pegar os goblins. Neste exato momento, ele estava atravessando outro mundo sozinho. Logo nos é mostrado o seu passado, onde ele estava no colégio junto de seus colegas de classe, e um pouco antes de ser teleportado para o mundo Isekai, estava passando o almoço lendo seu livro como sempre, tudo sozinho e sem fazer nada, enquanto todos os alunos e alunas estavam conversando entre si. Além do mais, ele sempre viveu como um solteirão no mundo real, sem pegar ninguém. Mesmo assim, ele não era triste com a sua vida, mas sim bastante solitário com ela. Sempre esteve sozinho, isolado das pessoas, não quer nada a ver com os colegas de classe por terem hobbies diferentes. Eles atrapalham seus livros e tivessem que dividir a turma seriam delinquentes, as gaus, os atletas, os nerds e as representantes de classe. Depois só resta que fica com o grupo falando consigo mesmo. De repente, quando menos espera, aparece um círculo mágico na frente de todos eles. Enquanto estava dormindo, despertou do seu sono e ficou bem feliz, mas não imaginava que a vida em Isekai seria chato. Tentando sair da sala e não conseguiu por conta de estar trancada. Era como se seu corpo tivesse mente própria, tentando desesperadamente sair da sala. Ele realmente tentou e não conseguiu. Pensou que era na base da violência que as coisas funcionavam. De repente, todo mundo percebe que seus corpos estão desaparecendo. Não sabendo o que pode fazer, fica todo mundo desesperado. O garoto nota que não tem nenhuma estratégia em mente, tem apenas o teto que pode escapar. Pulando para cima, conseguiu sair da sala e duvida que o círculo mágico chegasse até ele. Mesmo assim, acabou sendo levado para uma sala branca e sem nada à sua volta. Mas ele fica se perguntando para saber o motivo que não tem ninguém nessa sala. Normalmente tem um rei gordo, uma princesa linda que nem o nerd conseguiria na vida real. De repente, na sua frente aparece um velho e percebe que o senhor está em estado de pânico. Acontece que ele pode ser algum deus desse lugar que não estava conseguindo se comunicar com ninguém. Aparentemente, o resto da turma já estava no outro mundo. Ele é o único que sobrou. Acha que até o Ocidente passou por cima da pequena rota de escape. O garoto teve que configurar suas estatísticas de Isekai e tals. Mas de repente, na sua frente surge um muro gigante. E normalmente as pessoas têm 50 pontos para usar habilidades e magias. Mas essa foi a primeira vez que o velho recrutou 43 pessoas de uma vez só. Aparentemente, as melhores skills foram pegas pelas pessoas que chegaram antes. E o resto é tudo lixo. Mesmo assim, continua dando uma boa olhada para ver se consegue algo bom, mas definitivamente não tem nada. Mesmo se tirasse 2/6, só ia ficar 12. Só restou apenas o conjunto da vila e lente de contatos com habilidades boas. Ele gostaria de ser um paladino ou grande sábio, mas acabou tendo as piores habilidades possíveis para escolher. Ele fica o tempo todo reclamando como vai conseguir sobreviver em Isekai dessa forma. Vendo que não tem outra habilidade do seu gosto, começa a chacorar o velho. Com essas skills não vai conseguir nada e vai acabar falecendo. Tem que ter alguma skill melhor para que possa escolher. Nessa hora o velho já estava de saco cheio das reclamações do garoto. Deixou que ele pegasse todas as skills que sobraram e pediu para que ele metesse o pé do local quanto antes. Então ficou com todas as porcarias que sobrou para viver nesse mundo, basicamente garantindo o modo pesadelo. O garoto nota que ele realmente teleportou, ficando se perguntando como vai lidar com Isekai do nada. Ele não estava preparado para ser levado para o meio sem ninguém para ajudar com novas missões que vão aparecer. De repente ele vê uma bolsa e percebe que pode carregar itens infinitos dentro dela. Mesmo assim, continua sendo um monte de porcaria que sobrou. Se vestindo, acha que não ficou nada mal e agora tá tudo certo. Então gostaria de ver os status para ver se consegue derrotar o mínimo de criaturas. O garoto está muito bravo porque ter conseguido muitos itens únicos no seu inventário e não tem nada que pode usar. Ele percebe que não vai conseguir com outras forças, então ele coloca a sorte com habilidade especial. Abrindo os status, percebe que as habilidades da maioria tá tudo nível 10. Haruka escolheu como a sua skill principal sorte, então M deve significar máximo. Ele percebe que conseguiu 2 itens extras para usar, aparentemente porque está sozinho e tem que dar um jeito para não falecer. Quando é um solitário pode usar esse skill subjugar. Ele está preso sozinho em outro mundo, percebe que lá se vão suas chances de um arinho em Isekai, mas ele gostaria de saber o motivo que não tem ninguém perto dele e sempre acaba se ferrando sozinho. Todo mundo deveria ter sido sugado junto do mesmo assim ele não liga para tudo isso e não consegue formar um grupo de qualquer forma. A única coisa que tem que se preocupar é se estabelecer um lugar seguro, então só precisa encontrar algumas comidas para comer. Então chegou a hora de fazer a sua própria
própria casa para morar. Passeando pela ilha, nota que não consegue encontrar nada para comer, e nota que é bem difícil de ver qualquer coisa nessa mata. Sabe que se caso algum monstro aparecer no local vai estar bem ferrado. Não sabe se as habilidades são bem treinadas. De fingir dormir serviria para alguma coisa. Ainda não testou algumas outras habilidades. Coçando seus olhos, começa a ver muitas coisas úteis. Na sua frente vê com extrema clareza. Ele percebe que esses contatos dão skill de avaliação. Isso traz muito foco. A sua skill de avaliação abriu um mundo totalmente novo para o garoto. Ele consegue ver muitos outros equipamentos que podem ser úteis na jornada. Todos os cogumelos são comestíveis e pede para usar melhor suas habilidades. A sua mochila poderia segurar tudo o que encontraram, e já tem porções embaladas. Sabe que realmente deveria se desculpar por ter menosprezado antes o conjunto de Vila A. Sente que pode encontrar qualquer coisa por esse mundo. Saindo correndo pelo local, toma água para que possa sobreviver. Ao olhar para o lado, vê a caverna e decide ver se tem algum monstro para que possa usá-la. Antes de entrar, pede desculpas por invadir a casa do provável monstro que está dentro dela. De repente, ele escuta algo gritando no local e fica com o bumbum na mão. Vendo a sua mochila, percebe que tem uma tenda e uma lanterna na sua mochila para usar em uma ocasião especial, já que está se sentindo pronto para estabelecer. Juntou um pouco de madeira e folhas para acender o fogo. Isso deve manter as feras afastadas no momento. Essa magia que sobrou não é muito ruim assim como pensava. Orando os equipamentos, gostaria de chegar aos seus status antes de desmaiar de sono. Vendo os status, achou que as suas skills de temperatura subiu de nível e conseguiu magia de fogo. Também conseguiu clarividência, percepção e detecção de inimigos. Ele realmente se certificou que não haveria bandidos por perto da caverna. Tudo o que pode fazer agora é acertá-los com seu pau se caso chegarem perto. E assim terminou seu primeiro dia como solitário em outro mundo. Ao acordar, sai para fora e nota que passou a noite sem problemas nenhum. Seus itens ganharam um refeito bônus repelente de monstros, tudo graças ao título de recluído. Finalmente chegou a hora de acender o fogo com sua própria magia. Então decide cozinhar pela primeira vez os cogumelos e carne curada na sua bolsa. Mesmo com poucas opções, o garoto achou deliciosa a comida que comeu. Não esperava ter uma frigideira, uma faca. O conjunto da Vila A estava realmente fazendo maravilhas. Esse era o conjunto A que realmente vive em uma vila. Ele é como se fosse um sobrevivente da selva, mas logo esqueceu a opção. Precisa logo descobrir para onde deve partir agora, já que tomou café da manhã. Saindo do local, sabe que aquela caverna tem que servir por um bom tempo. O próximo passo é encontrar comida e trabalhar na segurança. Depois de um tempo, ele continua pegando alguns produtos para serem úteis no dia a dia. Ao olhar para o lado, Haruka percebe que tem diversos globos na sua frente e sabe que enfim chegou a hora de lutar. Vendo as criaturas na sua mente, sabe que deveria ser monstros fáceis de derrotar, mas tem status bem alto. Sabe que uma hora ou outra vai precisar lutar contra essas bestas e não está preparado para isso no momento. Pegando o pau na mão, essa deve ser a hora certa para atacar as criaturas, porém talvez possa tentar usar empacotar para enchê-lo de energia mágica. Depois de um tempo, Haruka conseguiu encantar o pedaço de madeira para que possa tentar derrotar a criatura. Haruka deixa os poderes OP de lado e vai usar as skills que tem para acabar com esses monstros, aparecendo nas costas deles. Consegue derrotar os dois com extrema facilidade, mas nas suas costas aparece outro, e Haruka desvia. Os ataques da criatura são bem simples, então desvia e acerta a cabeça do outro monstro, e termina usando um pouco de raio. Depois de combater essas bestas, o sol caiu, e Haruka sabe que foi fácil derrotar esses goblins. Sabe que não foi perfeito, mas foi bem. Passou com extremo louvor, levou mais dano mental do que físico, trouxe um dos cliques dos goblins para que possa comer e ficar satisfeito. Depois de derrotar as criaturas, Haruka conseguiu atingir o nível 2 e ficou bem feliz com tudo isso. Seus itens básicos todos duplicam, só de bater nessas coisas o seu pau se tornou mais forte, lá ele. Então ele começou a treinar para ver se consegue ficar mais forte. No entanto, Haruka chegou no terceiro dia e continua comendo apenas cogumelos. Realmente gostaria de comer carne, mas não consegue caçar por conta de ser bem fraco. Mesmo assim, sabe que repressa, a classe não aprovaria sua decisão. Depois de comer, precisa fortalecer o mais rápido possível. A sua nova habilidade de magia envolve e pode aumentar suas habilidades físicas, além de sua defesa física e magia, deixando a maioria das skills na lama. As donas de casa de Sekai fizeram fila por um lance desses, mas ele logo nota que as suas skills de avaliação também subiram, então fica se perguntando para saber quais são dessas interrogações que tem nos seus status. Depois de um tempo, Haruka saiu da caverna para tentar se fortalecer. Haruka decide treinar um pouco. Encontrando o cogumelo, fica feliz, mas logo se lembra que só tá comendo isso. Usando a sua magia envolvente, sai pulando para que possa encontrar algumas coisas para fazer. Haruka sabe que ficou mais tempo e está conseguindo se mover com extrema facilidade. Seus ataques estão mais rápidos do que nunca. Aparecendo nas costas dos goblins, saiu derrubando por um, mas são muitos e decidiu recuar. Tem que voltar para casa e praticar sua magia. A partir daí, foi caça aos goblins de dia e pesquisa de magia à noite. Depois do quinto dia, ele continuou detonando os goblins com extrema facilidade. Decorou um pouco da base
está pegando um jeito desse mundo. Agora é só continuar assim. Ao anoitecer, ele sai correndo atrás de um coelho para que possa comer um pouco de carne. Conseguindo pegar depois de um tempo, ele sentiu a presença de um monstro, mas algo nota que deve ser os delinquentes da sua turma para que possa ajudá-lo um pouco. Mas algo pensa melhor e acha melhor não. Se escondendo no local, percebe que tem algumas coisas na sua frente. Ativando a sua visão, percebe que as gaulas estão se aproximando. Do outro lado, o grupo de atletas e os nerds. Na frente está o grupo de representantes e nota que realmente esse mundo é bem cruel com as pessoas. Sabe qual a melhor opção? Conhece a representante de classe desde o primeiro dia da escola primária. Mas não vai ser possível disso acontecer. Toda essa liberdade que tem sem as pessoas dizer o que tem ou não para fazer algo maravilhoso e gosta disso. Nada pode superar uma vida assim, vai dominar esse mundo sozinho. E assim termina o primeiro episódio de Hitori Boshi no Isekai. De repente, o garoto escuta um barulho do seu lado e pula para a mata para se esconder dos seus amigos de sala. Os garotos também escutam barulho e percebem que escutou uma voz saindo de dentro do bosque. Se aproximando, Haruka gostaria de atirar contra seu colega de classe. Esteve gostando de ficar solitário e acabou esquecendo esse cara. Se aproximando e perto de ser descoberto, de repente sai um coelho de dentro do bosque e todos ficam bravos com a situação repentina. Saindo do local, todos eles voltam para perto do grupo e Haruka respira aliviado. Enquanto isso, eles estão separados no meio do lago e Haruka não quer nada com esses delinquentes, mas tem que saber do que eles estão falando. Eles estão conversando o tempo todo sobre o tamanho do belão da vice-presidente. Mesmo um mundo totalmente novo, eles continuam se destacando. Haruka percebe que eles estão com tesão e sempre soube que não passam de canalhas. Continuando conversando, ele gosta mais das garotas de natação por conta suas pernas destacarem. Haruka sabe que as garotas têm a representante da turma do seu lado, mesmo que eles tentem causar problemas, ela não vai permitir. Na sua mente, ela é como se fosse uma super-heroína, afasta o problema de todo mundo. De repente, Haruka escuta uma conversa que Tanaka tem uma habilidade que possibilita eles fazerem o que quiserem. Então todos eles decidem voltar e ter certeza que a vice-presidente estará na sua frente. Haruka acha que a sua turma deve ter algumas desavenças e precisa encontrar um jeito para ajudar as garotas. Mesmo assim, vê que é melhor continuar percorrendo seu caminho solo. Ao olhar para o seu status, percebe que o seu nível de solitário acabou subindo para o nível 2. Não era para ter evitado seus colegas de classe. Se o net também tivesse subido, estaria com problemas, teria desabado no local. Agora sabe que esse título destrói a autoconfiança da pessoa, mas ainda está apenas no nível 3. Provavelmente isso deve ser as habilidades de Master of None. Sempre soube que seria muito difícil subir de nível. Master of None provavelmente significa que não consegue ficar focado em uma coisa só, mas permite lidar muito com a maioria das coisas. Dummy faz a espécie de fantoche com a pessoa. Enfim, chegou a hora de terminar com seus problemas, mas ainda está comendo apenas cogumelo e não tem carne para comer. Então vai pescar para conseguir algum tipo de variedade de comidas. De repente, Haruka começa a escutar um barulho de espadas e acha que deve ser aqueles delinquentes enchendo o saco. Saindo para fora do local, percebe que o grupo de nerds está lutando contra goblins. Eles estão com bastante dificuldade e Haruka nota que eles não passam de crianças mesmo. Vendo os status do garoto, nota que eles são um nível muito mais alto do que ele. Não entende o motivo de ser o único net. Eles têm um material OP. Haruka lembra que na sua turma tinha muitos atletas de ponta e alunos craques, filhos de celebridades e outras coisas também. Costuma se perguntar como um garoto normal como ele foi parar nesse mundo, mas sabe que esses nerds são profissionais em isekais, então não precisa da sua ajuda. Quando menos espera, aparece dois goblins nas costas do mesmo de mansinho. Haruka parte para cima e decide ajudar os seus colegas de classe a derrotar os dois com extrema facilidade. Haruka, chamando ele de nerd, agradece por tê-los ajudado. Se não fosse o garoto, não sabe o que teria acontecido. Haruka pede para que não agradeçam, mas está o tanto quanto sozinho que esqueceu até como se comunica com as pessoas. Abrindo as portas de sua classe, eles ficam impressionados com Haruka está adiantado nesse mundo. Haruka pergunta para saber como são os outros. O garoto nerd comenta que estão fugindo dos outros. Assim que chegaram nesse novo mundo, todos ficaram bem assustados. Os delinquentes perceberam que o professor falava muito que realmente existe. As garotas ficam o tempo todo chorando. Todo mundo não sabia nada de Isekai, exceto os nerds que sempre jogaram esse tipo de jogos. Quando estavam vendo entre si, de repente os delinquentes aparecem bravos pedindo para que fale um pouco mais sobre Isekais, senão iria tomar uma surra. Enquanto as meninas mal sabiam o que era Isekai, para acalmar toda a situação, a presidente decide pedir para que todos fiquem calmos. Mas atrás da garota aparece um grupo de goblins para acabar com a raça de todos. As garotas começam a chorar com medo das criaturas, além dos delinquentes também estarem com bastante medo. O grupo de nerds não se abalou e puxou suas armas para acabar com os monstros. Todos juntos conseguiram tomar a posição corajosa e os monstros foram completamente derrotados. Logo após, a presidente pede para que tentem encontrar um local mais calmo e com mais visibilidade para não sofrerem ataques repentinos.
Com o juízo recuperado, a presidente de classe conduziu todos eles para uma clareia segura à beira do rio. Todos eles ficaram juntos e decidiram que seria melhor que construísse as tendas e trabalhasse em equipe. Os nerds usaram seu Isekai e conhecimento de sobrevivência para ajudar todos com seus acampamentos. Aparentemente, a representante de classe organizou as coisas e colocou todo mundo para trabalhar. Todos têm algum tipo de trabalho para fazer e ninguém ficou vagabundeando no começo. E com isso todos eles se uniram e trabalharam como se fosse um. As Gals não queriam fazer esse tipo de trabalho. A presidente tenta convencê-las a ajudar, e depois disso todas as pessoas decidiram deixar com os nerds o trabalho duro e querer ficar de boa curtindo o rolê. Não sabendo como isso acabou acontecendo, foi nesse exato momento que a classe unida desmoronou por completo. A partir daí, apenas a representante de turma, os nerds, e alguns alunos ficaram para ajudar no trabalho. Enquanto isso, os nerds trabalhavam demais e lutavam para proteger a todos. Os nerds lembram de terem visto delinquentes pegar a habilidade de charme que provavelmente concede controle mental sobre as pessoas, depois ao dia inteiro. Isso definitivamente é uma má notícia. Eles estavam subindo de nível para enfrentar a escolha perversa de habilidades dos delinquentes. Ao anoitecer, os delinquentes também decidiram subir de nível para que não fiquem muito para trás. Os nerds ficaram de olho nos delinquentes o tempo todo. Foi quando ouviu sobre o assunto do harém, indo avisar para a representante de classe o que está acontecendo sobre o grupo dos delinquentes querendo montar um harém. Se esse realmente for o caso, tem que aumentar o seu nível também. Mas os delinquentes conseguiram usar o charme e o puberter poucos dias depois, e a representante de classe viu o que aconteceu com eles naquele momento. Partindo para cima da garota, alguns segundos depois, os delinquentes estavam caídos e aparentemente incapazes de se mover graças a ataques da presidente. Aproveitando a melhor oportunidade, que era usar a habilidade de selo em suas habilidades de charme e titeiro. Assim que seus planos de harém forçados foram expostos, os delinquentes foram expulsos do acampamento. Saindo correndo do local, vai ter vingança sobre o que aconteceu. Quando menos se espera, eles aparecem de volta no local e decidem que os nerds vão pagar caro por tudo o que fizeram com eles. Depois disso, começaram a atacar todas as pessoas e destruindo tudo o que fizeram. Por alguma razão, os nerds assumiram toda a culpa pelo que aconteceu. A gangue realmente deixou que eles ficassem. A presidente até tentou defender os nerds que não fizeram nada para prejudicar o grupo. Mesmo assim, continuou botando a culpa nos garotos por algo que não fizeram. A representante e mais algumas pessoas ficam do lado do nerd, mas era demais para aguentar, então os nerds foram embora. Voltando para o presente, Haruka começa a chorar por conta de todos eles já terem passado por muita coisa antes. Haruka decide convidar todos eles para fazer a festa de cogumelo. Haruka decide convidar todos eles para passar um tempo na sua casa, então passou alguns dias com os nerds. Acho que ser solitário às vezes não é tão ruim como imaginava, então acabou se despedindo de todos eles e gostaria que não fossem caçados por colegas de classe. Eles perguntam para saber se realmente não querem juntos. Vão descer um rio em busca de uma cidade e começar como aventureiros. Tem certeza que em comparação a todos da turma, Haruka é o que mais faz parte do grupo. Haruka sabe que trocavam livros, mesmo assim decide ficar e pede para que todos vão embora logo. Embora adoraria de ir para a cidade, mas com seu maldito conjunto de estatísticas, apenas não seguiria. Melhor ir verificar com os outros. E afinal os nerds precisam estar preocupados com o representante de classe. No caminho encontrou o Kobold, ficou um pouco machucado, mas conseguiu derrotá-lo. E depois de andar um pouco com dor, o lugar está vazio por completo. Olhando para o chão, consegue ver o rastro das pessoas que estavam na beira do rio. De repente encontra as Gals no local e Haruka decide voltar para casa, mas elas pedem para que espere um pouco. Saindo correndo atrás do garoto, Haruka quer viver uma vida na maior solidão possível e não quer ser incomodado por ninguém, pedindo para que espere um pouco por favor. Pergunta para saber se Haruka faz parte do rebanho do Yoda. Estão procurando por ele, então gostaria que falasse para onde eles foram. Haruka pergunta para saber o que querem com o garoto, para fazer todos eles trabalharem deve ser alguma opção, mas elas querem apenas pedir desculpas para os nerds, viram totalmente o que fizeram para os garotos e agora estão arrependidas, só estão vivas graças a eles. Haruka pede desculpas por dizer algo assim, mas nunca vão conseguir alcançar ou alcançará. Mesmo assim, ainda quer saber para onde eles foram. Haruka pergunta para saber se elas conseguem sair da floresta ou lutar contra os monstros. Gostaria de saber se elas vão atrás dos seus salvadores ou vão desistir. Haruka estaria prestando um serviço péssimo aos nerds se não verificar se elas realmente estão falando sério. Começando a chorar de repente, elas querem apenas pedir desculpas pelo que fizeram. Vão ser comida pelos monstros caso não fizerem nada. Então gostaria de saber o que precisa fazer para sobreviver até encontrá-los. Então gostaria de ter um método para sobreviver até encontrá-los. Quer força para não se arrepender. Para onde Haruka vai, elas vão atrás. Sem querer, Haruka acaba ativando a subjunção e agora todas elas obedecem ao garoto. Quando menos se espera, surge a presidente querendo conversar com ele, que não presta a mínima atenção ao seu redor. Ele fica o tempo todo escrevendo no chão, gritando no ouvido do garoto e enfim conseguiu prestar atenção no que estava falando. Enquanto isso, os delinquentes estão marcando um plano para que possam ficar com as garotas. Agora sabe que elas estão no antigo acampamento. A primeira coisa a se fazer é se livrar dos problemas que estão agora. E assim termina mais um episódio de Hitoribushi.
Haruka acaba recebendo um susto e pergunta o que está acontecendo para estar gritando desse jeito. A chamando de representante de sala pede para que não faça isso, tem um nome e sempre é chamada da mesma forma desde o ensino fundamental. Chamando as garotas, todas elas estão bem cansadas e depois de um tempo conseguiram alcançar a garota. Perguntando para Haruka o que há de errado entre Shimazu e os outros, Haruka não sabe exatamente o que está acontecendo. Parece que há algo de errado com elas. Haruka lembra que acabou usando seu charme sem querer. Não sabendo como pode explicar, até ele mesmo gostaria de uma explicação plausível para tudo isso, falando que subjugou a representante de classe, sabe que era para ter usado isso para os monstros. Haruka sabe que apenas aconteceu e gostaria de saber o porquê, mas todas elas não acreditam nas suas palavras, vendo que todas elas estão com olhares congelados e decidem voltar para casa, mas a representante de classe gostaria que ele esperasse um pouquinho. Chacoalhando a garota, enfim, ela conseguiu voltar ao normal. Ele até tenta sair de mansinho, mas acaba sendo pego pelas meninas e sendo ordenado para que fique no local. Vendo que todas elas estão no seu grupinho, Haruka acha melhor fazer a expansão de sua casa, mas acabou fazendo errado e a representante de classe pergunta o motivo que está sempre enterrado. Haruka só estava um pouco entediado e resolveu fazer alguma coisa. Ela sempre soube que o mesmo gosta de lugares apertados. Shimazuki contou tudo o que aconteceu. Elas disseram que veio para ajudar todas elas. Haruka não lembra de ter dito isso para as meninas, mas tudo bem. Todas elas agradecem, mesmo assim Haruka gostaria de voltar para casa, impedido por todas elas, perguntando para saber se não vai ajudá-las. A representante quer saber que casa está falando. Haruka fala para a sua, nesse mundo tem uma casa. Todo mundo acha incrível o fato de Haruka ter uma casa para morar. Fazendo o grupinho, novamente Haruka acaba sendo excluído e percebe que é outro papo de meninas que só elas entendem. Elas perguntam para saber quantas pessoas cabem na casa de Haruka. Se casa apertar, pode caber até 240 pessoas, mas na casa do garoto tem tudo o que pode querer. A representante de classe não entende como ele pode estar vivendo nesse mundo em tão pouco tempo e já ter uma casa para morar. Mostrando seu charme, pergunta para saber se todas elas podem ficar no local. Ficando surpreso, é um garoto solitário e não queria pessoas o incomodando. Garotas do ensino médio na sua casa pode ser algo maravilhoso. Na sua mente vem que as meninas do ensino médio são tão sem vergonha, mas o único que é Haruka, levando elas para sua casa, não entende o motivo de ter uma esquina a cada local que passa. Ao entrar na sua casa, todas elas ficam bem impressionadas com a mansão que Haruka está vivendo. As garotas estão bem animadas, agora pode viver um local bem aconchegante, acha que estão sonhando. Tentando apresentar sua casa, todas elas saem correndo para o banheiro, e Haruka está vendo uma vista incrível. Depois de um tempo, ele enfim pode ficar sozinho. Apenas um solitário gosta de ter esses momentos. De jeito nenhum poderia ficar com um rebanho inteiro de meninas da escola. De repente, a representante de classe aparece agradecendo-la pelo mesmo, disponibilizar a sua casa para as meninas, depois que Oda e seus amigos foram embora. Os outros meninos também foram. É bom sentir-se à vontade novamente e deve tudo isso para Haruka. Um quarto chique, comida e um banho deixam todos animados. Sabe que deveria representá-los, mas não sabe como podem fazer isso. Haruka lembra que ela sempre fez tudo isso, proteger a todos e como hoje protegeu também. Mesmo assim, acha que não pode fazer o que Oda e os outros fizeram. Haruka sabe que não precisa. Os nerds foram praticamente criados para o dia que foram transportados para o outro mundo. Eles são os estranhos no local. Mesmo assim, sabe que não pode ficar fazendo comparações. Quer que não se julgue pros caras que nasceram para isso. Afinal, todos eles são bem estranhos. Dando risada, ela se sentiu muito melhor e agora pode ver que realmente Haruka é uma pessoa incrível. Mas já que ele tem casa, pode se divertir bastante. Saindo do local, decide voltar para dentro. Haruka fica o tempo todo pensando nas lindas meninas que estão na sua casa, ficando pedindo desculpas para a representante que não consegue dormir pensando nas colegas de classe. Ao acordar no dia seguinte, uma das meninas pede para que ele tome café da manhã, se aproximando cada vez mais, meio que dormiu um pouco tarde, talvez gostaria de dormir mais um pouco. Ficando corado, ele não tem intenção nenhuma de se levantar agora, perguntando para saber o que tem de café da manhã. Dessa vez ele pode comer peixe e fica bem animado. Comendo peixe, acha isso maravilhoso, nem lembra da última vez que conseguiu comer um desses. A representante não entende o motivo de estar comendo dessa forma. Haruka sempre viu os peixes no rio comer cogumelos pensando que era peixe. Haruka sempre tentou fazer isso, mas eles sempre foram muito ágeis e não conseguia pegá-los. Haruka gostaria de saber se tem alguma maneira fácil para pescá-los. Uma delas tem um poder de raio e pode fazer isso com facilidade. Haruka fica impressionada e gostaria de ver mais uma vez. Fazendo isso, Haruka conseguiu copiar a magia da garota e ter relâmpago para si próprio. Ele conseguiu um pouco de magia de relâmpago. Usando a sua habilidade de embalagem de magia, pode obter alguma magia elemental que seja. Acha que pode ser o efeito Paking e Master of None. Até as piores habilidades têm alguma utilidade aparentemente. A representante de classe fica impressionada que o garoto pode ter algumas novas habilidades sempre que quiser. Haruka acha que não é para tanto. Todas elas têm diversas habilidades roubadas, e Haruka ficou apenas com as que sobraram, mas está bem apertado e precisa ir ao banheiro. O garoto gostaria de saber o que vão fazer, mas ela ainda não chegaram a um acordo, mas estão pensando em ir para a cidade. A representante acha melhor subir de nível para que possam ir até a cidade grande. Se esse realmente for o plano, vai ajudá-las a se fortalecer.
perguntando para saber que nível todas elas é. A mais baixa é nível 16, Haruka está apenas no nível 7, acha que não pode ajudar essas meninas. Levantando a mão, gostaria que todas elas derrubassem esse kobold, que estão na floresta. É um grupo fácil e pode fazer isso com facilidade. Após tentar, todas elas foram derrotadas como se não fosse nada, e Haruka fica bem irritado. As garotas ficaram bem tristes por conta deles serem bem ágeis. Haruka sabe que a sua barraca pode aumentar, mas não entende o motivo de todas elas estarem lá dentro. Logo após, decidem sair para caçar novamente e derrotar aqueles monstros. Haruka gosta da motivação de todas elas, mas acha que isso não pode ser o suficiente quando menos espera. Aquela mesma menina está na sua frente e estava apenas testando Haruka. Os rapazes atacaram a vila e pegaram. Foi bem traumatizante. Estava preocupada que Haruka realmente pudesse atacá-las também. Haruka agora tem certeza que todas elas passaram por muita dificuldade desde que chegaram nesse mundo, mas Haruka foi completamente diferente, deu um lugar para ficar, comida para comer, até ensinou a lutar. Haruka não é nada parecido com os outros rapazes, vai acordá-la todas as manhãs para que possa comer peixe. Haruka aceita e chama ela de garota peixe. Ela fica brava por conta desse não ser seu nome real. No dia seguinte, Haruka come peixe novamente, já fazia muito tempo que não comia algo tão gostoso como esse. Mesmo depois de terem tomado uma surra, elas ainda estão bem animadas para derrotar os monstros do dia anterior, mas a representante de classe sabe que precisa treinar para que possam derrotar aquelas criaturas. Depois de treinarem bastante, o dia da vingança chegou. Mesmo antes de lutarem, alguma delas já está com dor de barriga e não consegue nem mesmo se mexer. O treinamento de algumas delas não foi suficiente, mas Asgal, com o trabalho de equipe, conseguiu derrotar todos eles com facilidade. Haruka, depois de ter ficado preocupado com elas, agora está bem animado com tudo isso, e até deita no chão que pode ficar mais tranquilo depois de um evento como esse. Haruka agora pode voltar à sua vida solitária depois de ajudar essas meninas. No entanto, a representante de classe fala que estão indo para a cidade. Concordando, ela quer que Haruka vá junto, então enche sua mochila de diversas coisas diferentes. Haruka não sabe o que pode acontecer, então gostaria que todos eles trabalhassem em equipe. Enquanto isso, tem uma pessoa que está eliminando seus companheiros de classe a sangue frio. A cena muda para Haruka, que está no meio da floresta, e junto com ele estão as meninas que estão sendo perseguidas pelos delinquentes do colégio. Manter o grupo protegido deles é sua maior prioridade agora, e para fazer isso tem que sair da floresta. Depois de um tempo, Haruka acabou encontrando o monstro e pede para que todas elas se afastem, vai mostrar como pode se lidar com essas criaturas. Partindo para cima, consegue desviar com facilidade, e Haruka sabe que os orcs são fortes contra ataques físicos, mas os nerds disseram que eles podem ser derrotados com magia suficiente. Vendo se tem alguma boa magia, a grande magia que tem fogo, terra, água e vento. Pode usar todas elas de uma vez só se caso quiser, mas atualmente tudo menos fogo consegue usar a habilidade do empacotamento, apenas cutucando a sujeira e limpando. Haruka acha que até as piores habilidades podem ser úteis, sendo encontrado sai desviando dos golpes com muito esforço. Não tendo outra opção, consegue desviar e atacar a criatura. Após derrotar a afetiva, todas elas ficam impressionadas com a força de Haruka. Ficando irritada com o garoto, deve usar magia da próxima vez para que não entre mais em perigo. Haruka precisa derivar a sua magia fogo da sua habilidade de tempestade. Arremessando, derrota a besta com apenas um golpe simples, e não sabe quando ficou tão forte. Esse tempo todo achou que deveria exigir muita magia para que pudessem derrotar essas criaturas. Elas estão bravas que não conseguem aprender nada com isso. Haruka é muito forte, não tem como acompanhar os movimentos. Anoitecendo, todo mundo está com medo, exceto Haruka, que está fazendo diversas armadilhas para que possa capturar os inimigos de uma vez por todas. A sua tenda afasta os vilões e também concede percepção. Isso deve ser o suficiente para cuidar das meninas no momento. A rota de amanhã acha que vai derivar essa habilidade de mapeamento de sua habilidade de avaliação. No final, julgou as habilidades de algumas delas são excelentes para sobreviver nesse mundo. De repente, ele recebe um alerta, se colocando no lugar, acha que deve ser alguns monstros, mas acha que deve ser os delinquentes atrás das garotas. Mas é apenas os atletas. Haruka acha que eles devem estar atrás das garotas e estão seguindo, mas não estão fazendo nada disso. Foram até o local para conversar com Haruka. Ele gostaria de saber o motivo que estão atrás delas. Eles comentam que não pode confiar em ninguém, que tinha habilidade mais assustadora do que o dos caras, a habilidade de Titira e Charme, que tinha habilidade ainda mais assustadora do que a de Titira e do Charme. Haruka só consegue pensar uma habilidade que é mais perigosa do que essas, é sequestro, brainstar, calistenia e sensibilidade, dizendo que sim, os delinquentes fizeram um grande alarido sobre Popperter e Charme, mas nunca mencionou o Ijaki. Então isso significa que eles não entendem outra pessoa deve estar com essa habilidade roubada. Haruka pergunta se eles são burros e se fosse ele que teria essa habilidade, mas se caso fosse o garoto estaria tudo certo, ele ia ficar bem com tudo isso. Ainda assim, se for Haruka estar com essa habilidade não é grande coisa, aposta que Haruka estará sozinho de qualquer maneira. Haruka fica envergonhado e não tem nada demais ser solitário, mas de qualquer forma queria apenas informar o garoto sobre a habilidade do Hijaki.
perguntando se isso é tudo, decidem ir embora e vão ficar de olho naqueles caras que estão na floresta. Então quer que diga para todas elas que sentem muito. A presidente escutou tudo e ficou mexida com a situação. No dia seguinte, Haruka comenta para todas elas que estão atravessando a floresta novamente, então quer que todas se preparem. Todas elas estão bem animadas que nada supera uma garota durona. Vendo que estão com diversas armas diferentes para que possa derrotar as bestas, caminhando pelo local, a presidente pergunta para saber se pode conversar um pouco. Ela quer falar sobre Kakizaki e os meninos da noite passada. Haruka havia esquecido de contar para a garota que eles pediram desculpas pelo que fizeram. A presidente pede desculpas e jura que iria contar para o garoto. Ele fica se perguntando para saber o que ela quer dizer, mas na realidade sabe que é ela que tem a habilidade de sequestro. Ela fica com medo e gostaria de saber como Haruka soube que ela tinha essa habilidade. Era um segredo que existia entre ela e o grupo de Yuda. Haruka só deu uma olhada para descobrir, aposta que os atletas são burros demais para perceber algo assim. Ela gostaria de saber o motivo que foi ajudada depois de descobrir que ela tinha essa habilidade, e se não tem medo de fazer tal coisa. Ela comenta que Hijaki com habilidade aterrorizante e roubar as habilidades dos outros, qualquer um teria medo de algo assim. Haruka pergunta o motivo que deveria estar com medo dessa habilidade. Os nerds também não tinham medo. Eles selaram a habilidade do Chichiro e feitiço dos delinquentes, mas não selaram a habilidade da garota. Isso diz tudo e não precisa falar mais nada sobre o assunto. Eles ficaram aliviados por ela estar com essa habilidade na outra pessoa. Mesmo vale para Haruka, se caso tiver, não há nada com que se preocupar. Ao se aproximar, ela está chorando novamente. Ultimamente ela só está fazendo isso. No final, a culpa é dele. Ficando envergonhada, sai correndo e não fez nada. Ficando aliviada, sabe que ele realmente fez muita coisa por elas, meninas, e agradece a Haruka. Indo para a cidade, Haruka começa a vender suco e uma delas gostaria de pegar um pouco. Aceitando, a presidente fica envergonhada e pede para que não faça isso. Não quer que fique cobrando seus amigos, mas ela realmente tira um pouco de suco. Haruka caminhando pelo local sabe que estão bem adiantados, mas tem que acampar novamente essa noite. Olhando para frente, finalmente consigo encontrar a beira do rio e está bem animado. Essa é uma boa chance para que possa experimentar. Chamando a representante de classe, quer que todas elas se cuidem um pouco, então talvez Haruka vá na frente e faça um reconhecimento ou algo do tipo. Saindo correndo, quer que ela fique no local, usando a sua habilidade para que possa ficar um pouco mais leve, usar para que possa subir na árvore. Vendo que consegue voar, acabou se empolgando demais e está caindo do céu. Tentando se mover, não consegue, acaba realmente caindo no chão, se caso não tivesse usado o Magic Warp. Para melhorar o seu condicionamento físico, poderia ter falecido no local. Ao chegar para relatar o acontecido, comenta para todos que acabou sendo lançado para o alto e caiu no chão para que não ficasse tão envergonhado. Não sabendo comunicar direito, acaba recebendo um puxão de orelha da garota para que possa melhorar esse quesito. Tremendo, Haruka tem um monte de frutas vermelhas, poderia fazer um suco para todas elas. Virando as costas para o garoto, de repente aparece a menina viciada em suco. Graças ao relacionamento, fizeram grandes progressos no dia de hoje. Mas depois de tudo o que passaram, enfim conseguiram sair da floresta para tentar chegar à cidade grande. A representante de classe fica animada e acha que a cidade não deve estar tão longe assim. Haruka sabe que é melhor ficar em alerta já que estão no campo aberto. Essas colinas bloqueiam sua visão. Haruka olha para os estados e percebe que tem uma habilidade chamada passeio aéreo. Ao ativar, percebe que consegue sair andando pelo céu como se fosse um ninja. A representante fica gritando e pede para que não seja ignorada, e Haruka só consegue ficar pensando que andar no céu é bem fácil. Haruka quer que espere um pouco para que possa ver se as coisas do outro lado está bem. Vendo que pode prosseguir, de forma repentina vê um grupo de aldeões que estão encurralados por alguns monstros. Ao relatar para todas elas o que está acontecendo, pergunta para saber se deve ajudá-los. Haruka sabe que ser atacados por monstros não significa que sejam boas pessoas. Essas garotas são muito confiantes. A representante de classe pede para que andem o mais rápido possível para que possa salvar as pessoas. Haruka acha isso muito arriscado e acha que pode ser que eles são bandidos. Haruka não correria o risco sendo puxado pelo braço. Se eles são bandidos e machucar as garotas, ela vai proteger, mas se caso não forem, gostaria de ajudar essas pessoas que estão em perigo. Haruka sempre soube que ela ia dizer algo assim, sabendo disso, decide ir para salvar as pessoas que estão encurraladas. Essa é a razão por estar no local. Como ele disse, não pode correr para o local a tempo. E o Igit que usou ontem não vai funcionar. Tentando fazer algo novo, vai usar o Magic Whip para melhorar o seu condicionamento físico e a magia de peso para que possa deixar mais leve. Então vai usar a sua grande habilidade mágica para fazer um pouco de vento e voar até eles. Ficando animado, isso pode levá-los para qualquer lugar. E quando menos espera, a representante de classe está nas suas costas segurando. Ela foi pega pela magia de vento do mês e não consegue fazer nada. Haruka agora sabe que os humanos não foram feitos para parar tão rápido. Haruka pousa no local e pergunta para saber se está tudo bem e consegue derrotar todos os monstros. Mas o homem gostaria de perguntar se ele
ele está bem porque aterrorizou de uma forma bem complicada. Eles agradecem ao Haruka por terem sido salvos pelo garoto. Comenta que os comerciantes têm sido agredidos, então a guilda de aventureiro fez um pedido de extermínio. Pensaram que seria fácil, mas graças ao Haruka ainda estão vivos. Homem pede para que todos eles se reúnam para que possa voltar à capital. Haruka vê que não tem muito o que fazer até as meninas chegarem, mas a presidente continua desmaiada, entregando cogumelos para todos eles comerem. Comenta que é muito raro. Haruka acha bom que todos gostaram e mesmo assim não entende o motivo que os velhos estão com pessoas novinhas. O garoto está com ciúme de tudo isso e pede para que não fique arrumando brigas. Depois de um tempo, finalmente as garotas conseguiram alcançar o grupo. Vendo que tem um elfo na sua frente, gostariam de encostar a mão no garoto. Depois disso, foram guiados até a cidade pelo grupo do homem. Podendo ver a cidade Esselmuir, a grande capital, ficando todos animados, saem correndo do local como se fossem crianças. Entrando na cidade, a cena muda para os delinquentes, que estão com um plano para que possa rastrear e acertar as contas com as garotas. Eles estão esperando por muito tempo essa oportunidade. O garoto sabe que se caso forem atacar as meninas, eles devem abrir habilidades de feitiço e titeiro primeiro. Somente pessoas com as habilidades de selamento podem fazer algo assim. Dito isso, precisa encontrar os nerds primeiro. Enquanto isso, aquele mesmo garoto que está sob refém está dando risada. E os musculosos estão vendo toda a situação. Depois de um tempo, todas as garotas enfim chegaram na cidade e parece que todos estão se divertindo bastante. Haruka só consegue pensar que não é um lugar para solitário como ele. Após levar as meninas até a cidade, essa deve ser a última coisa que precisa do mesmo. A presidente pede para que Haruka dê uma ajuda porque todos os garotos ficaram doidos depois de chegaram na cidade. Reunindo todas em apenas uma fila, vai se registrar na guilda de aventureiros e vender todos os equipamentos que conseguiram até agora. Ao chegar no local, todo mundo fica olhando por conta de ter um grupo só de meninas. Quando menos espera, Haruka é chamado para que possa conversar com o líder. Ao chegar no lugar, o bigodudo está com uma cara de poucos amigos, se perguntando se ele salvou seu grupo. Meio apreensivo, sem saber o que fazer, diz que sim. E o homem agradece por tudo isso. Se não fosse ele, não sabia se estariam vivos até hoje. O homem logo fica feliz e agradece muito por ter feito isso. No balcão, Haruka pergunta para saber onde deixa os cristais. Colocando muitos em cima da mesa, a mulher não sabe onde vão conseguir dinheiro para tudo isso. Então quer que segure até amanhã para que possa ver se consegue arrumar o dinheiro. As meninas enfim conseguiram se registrar na guilda de aventureiros. O velhote logo após ficaram dando em cima das garotas. Ao tentar se registrar na guilda, a mulher pede desculpas a Haruka. Precisa estar no mínimo level 10 para que possa registrar na guilda. Mesmo pedindo para que dê um jeito, ela não consegue fazer nada. Haruka, quando estiver no nível 20, se tornará um iniciante. Quando atingir o nível 30, vai ter mais credibilidade. Haruka está muito triste com a situação, o nível 20 está muito longe. Graças à sua habilidade de solidão, significa que não consegue formar nenhum grupo. Graças a essa habilidade, vai ficar preso nesse mundo como Net. Vendo que o garoto está bem triste, tem que dar um jeito para animar o mesmo, já que é líder do grupo. Todas as meninas ficam bem animadas que finalmente conseguiram uma boa cama para dormir, para que possam descansar um pouco. A presidente acha incrível essa cidade, além de ser bem segura. No dia seguinte, Haruka percebe que todas as meninas devem ficar bem nessa cidade. Assim que receber o pagamento pelos seus cristais, vai voltar para a floresta. Ao chegar na guilda de aventureiros, Haruka trouxe tanta coisa que nem consegue pagar o mesmo, então vão ter que parcelar para que possam pagar. Haruka trouxe números F suficiente para ganhar 8 milhões. Isso também inclui pagamento pela derrota dos Lobos Verdes. Vendo todo esse dinheiro, deve ser o suficiente para fazer algumas compras e voltar para casa. De repente aparece um homem falando que sabe de um lugar para que possam comprar algumas coisas. Haruka acha que deve ser a casa das primas, na realidade é apenas um local para comprar equipamentos baratos. Depois de experimentar diversos produtos, Haruka percebe que uma das suas habilidades consegue identificar cabem 7. Significa que consegue combinar esses equipamentos. Com esse colar pode combinar 7 itens e usar efeitos todos de uma vez. Haruka fica meio animado com esse Villager A7 e pode fazer o mesmo, então pode adicionar muito mais efeitos ao seu equipamento. Precisa comprar mais algum desses. De repente, a presidente aparece no local pedindo para Haruka dar uma bela acalmada, já que está comprando tudo desde cedo e não parou nenhum minuto. Ficando assustado, não gostaria de ser reprimido nesse mundo e de repente acaba caindo e juntando todos os itens. O homem fica abismado por conta de tudo isso ter dado mais de 10 milhões e Haruka tem apenas 8. No outro dia ele tá bem triste e acabou gastando mais do que deveria. A sorte é que o homem fez por 8 milhões e agora está falido sem dinheiro nenhum. Tem que pegar alguns cristais, mas estrangeiros não podem sair da cidade, a menos que se tornem aventureiros e obtenham uma licença. Haruka sabe que não foi feito para ficar na cidade e tem que voltar imediatamente para a floresta. A sua capa normal de aldeão é combinada com uma capa de invisibilidade. Mesmo a representante não vai notar que ele tenha passado. Passando devagarinho atrás de todas elas, Haruka está bem animado que agora pode voltar para casa, mas quando iria pular o muro acaba batendo suas bolinhas de gude graças às garotas que atrapalharam. Ao olhar para o lado percebe
percebe que uma delas está trocando de roupa na frente de todo mundo, sem um vestiário. Fala que ela nem precisa experimentar, que vai ficar muito bonita, então decide comprar. Logo após, todas elas vão para a floresta para cumprir a primeira missão. Haruka pergunta para saber se pode ir junto, dizendo que não, tem que ficar na cidade, porque ele já tentou fugir uma vez e para fugir a segunda não vai demorar muito. Mas na realidade Zoso acaba para que possa sair do local sem mesmo que seja notado. Saindo correndo do local, encontra um grupo de ladrões, querendo apenas voltar para casa. É parado por todos eles que querem um pouco de dinheiro. Atacando o garoto, Haruka consegue desviar dos golpes. Haruka pede apenas para que deixe embora. Vendo que o garoto é apenas no nível 8 e ainda não tem habilidade com espadas, arremessando seus golpes, Haruka consegue desviar com bastante facilidade, como se não fosse nada. Depois de selecionar suas habilidades, seus corpos se movem automaticamente para desencadear ataques poderosos. Haruka vê que eles realmente são bem fortes, mas se caso continuar assim vão acabar cansando uma hora ou outra. De repente aparece Marielle, uma garota de uma família de nobres, agradecendo pela ajuda de hoje. Mesmo sabendo que no começo Haruka gostaria de ter abandonado, não sabe se deveria agradecê-lo ou não, então pede para que leve até sua casa, vai mostrar sua gratidão para o mesmo. Aceitando, comenta que veio da cidade pequena e nessa que estava. Os estrangeiros não podem nem mesmo sair se caso não tiverem inscrito na guilda. A cena muda para os delinquentes bombados, que estão arrumando uma briga para proteger as meninas. Não vai deixar que eles toquem nas garotas de jeito nenhum. Perde atacar o mesmo, aquele mesmo garoto que estava sorrindo no episódio passado, acaba sofrendo um golpe pelas costas e sendo eliminado a sangue frio. E bom, rapaziada, se você gostou, peço humildemente para que você deixe o like. E bom, se inscreva no canal e para tá dando aquela força, aquela moralzinha de cria. Eu vejo você no próximo episódio. Valeu, falou e fui, tamo junto, é nóis!